Pode começar quando você quiser. Ué. O que é? A gente tem que falar o bordão? Não, a gente mais ou menos começa com alguma coisinha que a gente fala, que tem que ser introdução, e depois começa com a introdução. Fala aí. A parte boa é que hoje a gente conseguiu definir qual é a logo, né? Sim. Depois de Você me surpreendeu. Por quê? Porque eu achei que talvez você fosse ter alguma ressalva, porque quando fala bora tomar uma, você sempre pensa em cerveja. Só que eu já acho que não necessariamente tem que ser algo alcoólico. Não, eu penso em cachaça. Cachaça sem álcool, às vezes. Isso nem existe, sabe? Exato, nem existe. Não, mas é porque um drink é uma coisa mais assim... Elitista. Bom. Não necessariamente. As pessoas gostam de drinks, às vezes até pessoas que não bebem gostam de drinks. Então... Você percebeu a contradição que você acabou de fazer? Não, lá, né? Tem drink sem álcool, amor. Ok, você tem um ponto. Então, é isso. Então bora? Tomar uma? Vambora. Já que você tá falando, então diz pra gente qual é o tema de hoje. A gente vai contar como a gente se conheceu. E aí, como é que a gente se conheceu? Quero saber a sua versão dos fatos. Eu tinha um podcast onde eu convidava as pessoas para poder participar, né, numa entrevista, num bate-papo, também conhecido como um talk showzinho, que hoje em dia é chamado de MesaCast, que é um MesaCast. E aí eu tava procurando pessoas para trazer. Eu gostava de equilibrar, trazer homens e mulheres para não ficar uma coisa segmentada assim, nem só homem, nem só mulher. E porque assim, ia chegar uma hora que ia faltar gente, então eu precisava pesquisar, conhecer novas pessoas, apesar de eu conhecer uma galera bacana, mas nem todo mundo tá disponível, nem todo mundo tá podendo, nem todo mundo quer. E demandava também uma certa pesquisa, e aí... Enquanto eu fazia o atual, eu já produzia os próximos, né? Porque eu também sou uma pessoa que eu gosto de... O que a gente já falou em algum episódio, que é chamado de gaveta, né? Uhum. E aí eu acabei parando no O Que Assistir, né? No podcast do Que Assistir. Na verdade, eu fui ouvir um episódio do podcast que a Tata Finoto fazia com os amigos. E aí foi ela e uma outra menina que estavam falando sobre o filme Dreamgirls. E aí, como você falou que você tinha podcast, eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada, que era um podcast de cinema, interessante. E aí eu curtia, porque eu podia ouvir o podcast, porque o podcast era curtinho. Eu sempre gostei de podcast pocket, né? De pocket podcast. E aí eu ia pro trabalho ouvindo o podcast. E aí eu falei, vou entrar no grupo, porque também é uma pessoa que eu posso conversar, interagir, tipo, chamar pra entrevistar, essas coisas todas. Porque a Podosfera tinha isso antigamente, né? E você conversava era sempre com pessoas da Podosfera, né? Sim, eu conversava muito com gente da Podosfera, mas não necessariamente produtor. Eu conversava com... tanto produtor quanto ouvinte. Antigamente era muito mais comum isso, assim, tipo, a gente ter uma troca muito grande com o ouvinte. Hoje em dia é mais difícil, assim. E aí você me chamou pra me entrevistar, você me entrevistou? Sim, você participou do podcast. Depois a gente manteve o laço, porque eu continuei no grupo do podcast. Aí acabou que a gente foi se aproximando. Tô dando uma resumida, né? Acabou que a gente foi se aproximando. Você precisou ir pro Rio e precisava de um lugar pra ficar. Porque, né, precisamos... Todo mundo com dificuldades financeiras. E aí eu falei, minha casa tá de bobeira, porque na casa que eu morava eu dormia 2 dias na semana, né? Variava. Mas basicamente eu dormia 2 dias, porque eram os dias que eu trabalhava. E o restante ela ficava de boa, assim, de bobeira, ficava vazia. E aí eu ofereci pra você, você falou, uau, legal, vou ficar.
Eu tava de férias, né? Sim. E aí eu não sabia o quão afastado Niterói era do centro do Rio. E eu não pesquisei muito antes de viajar. Uma das poucas viagens que eu não pesquisei. Porra, não pesquisou mesmo, porque se tem uma coisa que essa pessoa faz, que essa mulher faz, é pesquisar sobre viagem. E aí dessa vez eu falei, não, só vou pro Rio. E aí quando eu cheguei... Foi legal porque você tinha, pensado um roteiro de lugares pra gente ir e tal, pra me apresentar o Rio de Janeiro e tal. E foi um rolê muito bacana que a gente deu aquele dia, no dia que eu cheguei, né? Isso porque você não tava falando o seu roteiro, que não era um roteiro. Era só um monte de lugares do Rio de Janeiro que ela queria conhecer. Ela queria conhecer o Rio de Janeiro em 5 dias, basicamente. Mas infelizmente, ou felizmente, né, não deu. Felizmente, porque aí depois eu voltei mais vezes, né? Uhum. Mas aí... Mas antes de toda essa história, ainda teve um iPod aqui que você veio, né? Sim, eu vim... Acho que só não vim no primeiro iPod, mas todos eles a gente se encontrou, porque eu vim em todos eles. Do segundo em diante, eu tive presente em todos. E num aí... deles a gente ainda meio que varou a noite indo em karaokê, nessas coisas assim, com a galera. Sim. E aí a gente foi se aproximando e quando eu fiquei lá no Rio, a gente acabou ficando. Uhum. E aí desde então não paramos mais de... Ficar. E isso já vai fazer uns 7 anos. Passamos por algumas coisinhas, né, nesses 7 anos. Só uma pandemia? Que é engraçado, né? Porque até 2020 a gente sempre no esquema de eu indo pro Rio, você vindo pra BH, sem nenhuma perspectiva da gente morar junto nem nada. Aí veio a pandemia, aí em 2020 decidimos não, né? O mundo decidiu por nós a gente morar junto, né? Não, é muito engraçado falar sobre isso, porque por conta da pandemia, o governador decidiu antecipar as férias dos professores. E aí eu vim achando que ia ficar só 2 semanas, porque ele antecipou para um feriado e aí ele já tinha dado mais uma semana porque estava no início da pandemia e aí, vamos ficar só esse tempinho. Não era nem 2 semanas, era um mês, um negócio assim, que dava um total de um mês. E aí eu já estava mais ou menos certo de vir, só mudei, alterei rapidinho assim e vim, mas achando assim, vou ficar 1-2 meses e daqui a pouco eu tô de volta para trabalhar e seguir a vida. Achamos, né? E aí a gente acabou ficando confinado no nosso apartamento em Belo Horizonte. E aí ficamos assim quase 2 anos, né? Sim. E aí depois todo mundo teve que voltar presencial. Você voltou pro Rio. E aí a gente voltou no esquema indo e voltando. Sim, que foi um esquema um pouquinho pesado e cansativo, tanto para mim quanto para você, porque a questão do deslocamento era complicado, né? A gente não fez igual a maioria das pessoas que fazem, toda semana, porque eu acho que toda semana seria cansativo demais. A gente ficava, de 15 em 15 dias, uma coisa assim, né? 15 em 15 dias, ou às vezes até demorava um pouquinho mais, mas era mais ou menos isso. Eu sou a pessoa que, assim, pra mim, a presença física faz mais diferença, acho que pra você. Ok, né? As pessoas agora estão com a sensação de pessoa... Não. Uma pessoa fria, distante, que não liga pras pessoas. Não, a questão é que, assim, eu acho que pra você é mais fácil sentir a presença do outro por mensagens, por telefonemas e tal. Eu já sou uma pessoa que eu gosto mais do abraço, do aconchego, do tá deitado juntinho, né? É só porque às vezes eu tenho um momento que eu quero ficar só eu, assim, e tá muito bem, eu consigo ficar, às vezes, um dia inteiro só comigo e tá tudo bem. Isso é bom. Eu também, mas assim, eu sinto mais
falta às vezes de, né, de estar junto e tal. E não sei se isso influenciou na nossa decisão de decidir casar e morar na mesma cidade. O que você acha? Não, na verdade não foi isso. O que influenciou a gente se casar foi que pra tudo que a gente tinha que fazer... Porque assim, basicamente a gente passou a pandemia juntos, né? E aí eu já me sentia basicamente casado. Eu falei, tipo, a gente morou junto por 2 anos. A gente dividia as contas, a gente fazia tudo juntos, inclusive dormia na mesma cama, né? Porque o que diferencia um colega de quarto pra alguém com quem você tá casado é dormir junto, né? Não que você não possa dormir junto com o seu colega de quarto. Mas, no caso, né, a gente já tava no intuito aí, na maldade. E aí, tipo, na minha cabeça tava, a gente tá casado e vida que segue. Porque eu não sou essa pessoa que precisa. Então, vamos agora fazer o pedido oficial. Eu acho que eu tive que fazer isso uma vez na vida só. E foi a coisa mais bizarra, porque o pai exigia que eu fizesse pedido de namoro. E o cara tentou bancar uma coisa de o cara durão, sério, que não sei o que lá, que eu por dentro tinha que me segurar pra não rir, porque ficava galhofa demais. Mas eu sempre fui uma pessoa que assim, tipo, em qual momento que a gente tá? A gente tá no ficando, a gente tá no namorando, a gente tá casado, né? Eu basicamente avisava as pessoas assim, tipo, não, porque quando eu falei pra fulano que é a minha namorada, né? Mas no nosso caso, a gente meio que conversava e a gente se sentia assim. E a gente ia levar de boa. Só que, para as diversas coisas que a gente poderia compartilhar da nossa vida, assim, os benefícios de estar casado, essas coisas todas, tipo plano de saúde, clube, essas coisas, tudo precisava de uma burocracia que era muito mais simples se casar do que fazer uma união estável ou pedir para 20 pessoas dizerem assim... Ok, eu conheço esses dois e eles realmente estão casados. Aí a gente falou, por que não casar, né? A questão é que, por exemplo, para eu te colocar como meu dependente do plano de saúde, tinha que apresentar uns 15 documentos que comprovassem que a gente tem uma união estável. Mas se a gente casa no cartório, só tem que apresentar a certidão de casamento. Então, assim, acabou que... foi uma questão de praticidade mesmo. E por que então a gente decidiu morar na mesma cidade? Por que a gente decidiu morar em BH e não no Rio de Janeiro? Porque a gente fez uma matemática básica. Quem ganha mais no relacionamento? Aí foi isso. Foi basicamente isso. E também porque meu sonho era ser marido troféu. Vivi a vida inteira, fiz faculdade, malhei, corri na rua pra ter esse corpinho aqui pra ser marido troféu. Mas eu acho que também tem a questão da qualidade de vida e do custo de vida, né? O Rio, ele é um lugar caro de se morar quando você para pra pensar, né? Quando você para pra pensar, assim, das capitais, né, que a gente tem, assim, no Sudeste, quais são mais caras, a gente sempre pensa Rio e São Paulo. E BH, você tem uma qualidade de vida atrelada a um custo que hoje em dia já nem tá tão mais barato assim, mas ele é mais barato do que essas outras capitais, né? Tipo, o custo de vida aqui, quando a gente tomou a decisão, era mais ou menos o custo de vida no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, valia mais a pena vir pra cá. E aí foi isso que a gente acabou fazendo. Mas a gente morou junto durante a pandemia, mas eu sinto que foi um bom test drive, mas não era exatamente a vida de casado. Eu sinto que a vida de casado, depois que você passou a morar aqui, em 2023, é diferente daquele período que a gente viveu durante a pandemia. Não sei se você pensa da mesma forma. Assim. Eu penso, porque naquele período a gente não podia sair na rua. Não, além Agora disso... a gente pode. É porque teve todo o processo de trazer as suas coisas do Rio pra cá e de toda a questão da adaptação mesmo de certas coisas. Não. Na verdade teve. Qual, por exemplo, Minha casa é onde eu estou.
Não, sim. Eu sou essa pessoa. Sim. Até parece que é fácil assim. Quem fala, quem ouve assim, não acha que Mowgli tem as particularidades dele. Você tem as particularidades suas, amor. Por exemplo, quando a gente estava durante a pandemia, eu não me lembro de você impor as regras para lavagem de roupa que você impõe hoje, que são importantes para você, que por isso você é o responsável pela lavagem da roupa. Era só porque eu não sabia que você era anárquica com roupa. Cara, nem tão anárquica Essa assim. mulher, ela mistura algodão com sintético. Pronto, falei. Eu coloco tudo na máquina, jogo sabão. Agora eu jogo amaciante por sua causa. Eu não via necessidade de amaciante antes. E ligava a máquina, e era isso. Só que Mowgli não. Mowgli separa sintético, algodão, jeans de algodão, colorido, de não colorido. E eu não sou essa pessoa, eu simplesmente lavava a minha roupa. Eu mudei a estar mulher. Além dessa questão das roupas, tiveram outras questões que a gente teve que adaptar. Eu acho que morar junto tem muito essa questão de, tipo assim, como é que... Porque você morava sozinho. Eu também morava sozinha. E aí, da gente complementar a vivência um do outro, trazendo as experiências de cada um nesse sentido. Então, eu acho que depois dos 30 anos... é um pouquinho complicado de você juntar seus panos de bunda com outra pessoa. Eu acho que é complicado juntar os seus panos de bunda com outra pessoa porque você tem muitas manias e você tem hábitos. Os meus hábitos, geralmente, eles são pautados por uma certa lógica, que às vezes você não entende, que às vezes as outras pessoas não entendem, mas pra mim faz um certo sentido. E isso é muito difícil de conciliar. Eu acho que a gente vai acertando, vai ajeitando, e não significa que porque foi determinada coisa, ela vai continuar assim. Pode ser que, inclusive, quem sugeriu a regra queira alterar porque pensou numa outra coisa, né? Inclusive a questão, por exemplo, da louça, que eu tenho falhado, né? Porque a gente meio que... Na verdade, no começo você não queria nem que tivesse um calendário, né? Que tivesse uma divisão oficial, né? E aí eu meio que bati o pé porque eu acho que é importante. Tipo, você 3 dias da semana, eu 3 dias da semana, pra ninguém ficar sobrecarregado, né? E aí domingo ninguém lava a louça. Não, eu acho super importante isso, mas é porque eu venho de um meio onde a consciência ela é importante, né? E o fato de eu ter morado sozinho também contribui muito para que eu entenda que eu preciso fazer e que tem que fazer, porque ela não vai magicamente sumir a louça ali, né? E aí eu nunca precisei, na minha casa a gente nunca precisou determinar isso. A gente tinha umas regrinhas simples, que era o último a acordar... o último a acordar não, mas o último a acordar tirava a louça do café e aí lavava também. Então a gente às vezes tinha um problema porque meu irmão gostava de dormir até mais tarde, então acabava que sempre era ele na maioria das vezes. Sempre na maioria das vezes, adoro isso. Mas assim, na maioria das vezes ele era a pessoa responsável por ter que tirar a louça do café e lavar. Mas a gente sempre entendeu que tinha que fazer as coisas. E assim, às vezes eu tô mais de bobeira que você e às vezes você tá mais de bobeira do que eu. E eu, uma semana, lavar todos os dias não vai cair a minha mão, né? Não vai fazer cair a minha mão. Do mesmo jeito que o oposto também não vai. Mas a gente precisa sempre estar fazendo essa verificação de tipo, olha, tá sobrecarregando, não tá sobrecarregando? Às vezes eu falo pra você, ó, deixa aí que eu vou lavar. Ou às vezes você fala, não, deixa que eu lavo. E aí eu falo, pô, tava de bobeira, deu tempo, já tava no embalo, porque normalmente eu volto da academia e eu faço uma vitamina. E aí, por já fazer a vitamina, por já lavar o copo do liquidificador, eu acabo indo no embalo e lavando a louça, né? Mas às vezes não dá, às vezes eu só passo uma água no copo do liquidificador, deixo lá e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque a minha prioridade naquele dia é outra coisa.
É engraçado que você falando assim, eu percebi que você continua seguindo a mesma regra, né? Como você faz a vitamina, você é o último a lidar com a louça do café da manhã e acaba cuidando dela. É quase que isso, tipo, já vai no automático, assim, tipo... já tá ali. Porque, normalmente, o que acontece? Eu lavo a louça, a gente também não explicou pro pessoal, que normalmente a gente organiza pra lavar a louça na parte da manhã, quando sou eu, e na parte da tarde, quando é você, né? E aí, como eu já tô voltando da academia e ainda não comecei a fazer uma série de coisas que vai tomar muito do meu tempo, então dá pra fazer. Porque depois que eu começo a fazer, eu foco totalmente no que eu tô fazendo. E a gente acabou de completar 1 ano de casado, 2 anos. Caraca, já tá... Eu esqueci. 2 anos. 2 anos. É porque o primeiro ano a gente ainda tava à distância. Sim, o primeiro ano, as nossas bodas de algodão, a gente passou distante, né? Não que a gente passou distante, mas assim, a gente, nesse 1 ano, a gente ficou entre lá e cá. E aí, qual que é a sua avaliação de 2 anos de casamento? Ué, porque, tipo, tem como devolver isso? É tipo, nossa, não gostei. Avaliação de desempenho. Tipo, a vida de casado é legal, tem as suas vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Assim como a vida de solteiro tem suas vantagens e desvantagens. As pessoas precisam parar de... Olha, não, porque é muito legal ser casado, você tem que ser casado e pipipopopó. Não, cara, você precisa casar quando você achar que você precisa casar. E o seu casamento pode ser uma merda, assim como a sua vida de solteiro pode ser uma merda. Saca? Você tem que fazer as coisas porque você quer fazer e porque, tipo, as coisas aconteceram. Também a gente não pode ficar naquela eterna... nossa, a minha vida de solteiro é muito boa, então eu não vou me casar, eu não vou experienciar coisas novas, não vou me permitir certas coisas porque tá tudo muito bem. É porque as pessoas entram numa zona de conforto e às vezes elas ficam com medo de fazer alguma coisa diferente. Isso não vale só para relacionamento, vale para tudo, né? E aí, isso que você tá falando, acho que entra um pouco dentro disso, né? Tipo assim, não, eu tô acomodado aqui, nisso aqui que eu tô, e aí eu não quero sair, né? Inclusive, tem pessoas que achariam uma loucura, tipo, como assim você se relaciona com alguém à distância? Como assim você não tá sempre com a pessoa? Como assim você vai casar com a pessoa e vai continuar à distância? Então... Eu tive muito essa pergunta no trabalho. As pessoas, elas achavam absurdo a gente morar em locais distantes, em estados diferentes. Só que sabe o que é mais engraçado? Tinha gente que me perguntava, mas que morava em cidades diferentes. E eu falava assim, é a mesma coisa, só que a distância é só um pouquinho maior. Aí o pessoal, mas não é a mesma coisa. É sim. Inclusive, eu tive um colega de trabalho que ele... Infelizmente, ele veio a se separar, mas ele trabalhava num outro município e eu falava pra ele assim, que professor normalmente precisa trabalhar 2 dias, né? E eu falava pra ele assim, por que você não pernoita na cidade? Que aí você vai um dia, trabalha, dorme uma diária, trabalha no outro e volta. Então você economiza seu cansaço físico, mental e o deslocamento também, o carro, né? As peças do carro, o combustível. Ele falou, não, eu preciso dormir abraçado com a minha esposa. Ok. Fofinho. Eu acho bonito, mas assim, no final das contas eu sou mais prático. Eu fico, olha, financeiramente não é uma boa fazer isso. Não, sim, mas tem alguns... Acho que cada casal acha o seu jeito, né? É isso, cada casal precisa encontrar a fórmula ideal pro casal. Então não tem nenhuma receita mágica, né? Não, você não quer dar nenhum conselho para os jovens gafanhotos que estejam nos ouvindo e queiram... Tem uma fórmula mágica. Encontra o ponto ideal pros dois. E eu acho que conversar, né? E encontrar o ponto ideal é conversar, e não significa que o que foi decidido e acordado, o que foi conversado, tá sacramentado. Percebeu que eu só fui usando o lado, né?
mas que aquilo ali pode ser mutável, aquilo ali pode ser alterado e pode inclusive ser rasgado e reescrito. Pode ser reconversado. Aí. E com essa a gente termina mais um episódio com o Papo Coach. Pior que é verdade. Ai, não, mas é isso, não tem fórmula mágica. E aí, o que eu penso é que ainda temos muitas aventuras pela frente, muitas coisas para fazer juntos, muitos planos, né? E espero poder passar muitos anos ao seu lado ainda. Eu também. Então é isso. É isso. Bora tomar uma, seu podcast coach. Meu Deus. Leomogli Edições.